O problema não são os indianos e paquistaneses e Sri Lanka e Bangladesh, não. O problema é vocês darem dinheiro a eles. Se eles viessem pra cá pra trabalhar, alguém tava incomodado com isso, o indiano só quer ficar só 5 anos aqui, pegar o passaporte e cair fora, não é isso? Alguém se incomodaria deles virem aqui gerar riqueza ou fazer o trabalho que vocês não querem fazer e cair fora? Vocês só estão insatisfeitos que vocês estão dando dinheiro, eles viram vagabundos aqui, como eles nunca foram nem na terra deles, não é isso? Paquistão tem mais gente que o Brasil. Bangladesh produz quase o dobro de bebês que os Estados Unidos, não é isso? Vocês acham que isso vai parar de vir? Que eles vão parar de vir? O quê? Hein? Mas lá está. Mas Eles vão parar de vir? Vai parar de vir? Vai parar de ter indiano de Bangladesh, de Paquistão? Hein? Claro. Mas repare, mas tu, por exemplo, sem Estado, como é que tu regulavas a entrada deles? Na sua família, as suas relações sexuais, elas são reguladas por você e seus parceiros ou pelo Estado? Você escolhe livremente quem você tem relações sexuais? Dentro da minha casa, sou eu que mando. Isso. E se o Estado mandar dar uma vacina que você não concorde no seu filho, ou fazer uma aula que você não concorde, você ter a liberdade de pegar seu filho e se picar desse país e levar outra regulação? Qual a regulação superior? É de o governo ou do pai e da mãe? O mandato divino? Hein? Você tem mais poder sobre seus filhos ou o Estado? No dia que o Estado tiver mais poder dos seus filhos que você não é mais pai. O nome é outro, não é isso? Uhum. Hein? Mas eu concordo com essa parte. Eu só penso no macro. Você estava conversando comigo que da sua geração quase metade tinham caído fora. E quase 22% dizem, né, da população desse país são de imigrantes. Cada vez mais se vota com os pés, não é isso? Certo. Se calhar sempre foi assim. Se calhar sempre se votou assim. Mas imagina, como é que tu consegues resolver essas questões mais macro, não é? Qual questão macro? Não tem demanda, não é para existir transporte para esse lugar. Se ninguém está disposto a pagar, é porque não tem demanda, não é para ter o serviço. É verdade. Mas por isso que eu faço a pergunta, que é a tua opinião. Mas, é correto ter 1 milhão de servidores públicos num país de 10 milhões de pessoas? Na minha opinião, não. Pra que adianta o governo português gastar uma fortuna, pagar uma mixaria aos médicos e forçar 2 milhões de portugueses a ter que pagar seguro de saúde? Sim, não é melhor acabar com essa merda, fazer um seguro obrigatório ou o sistema privado? Até porque eles têm. Os funcionários públicos têm. Não, com seu dinheiro. Com seu dinheiro. Ok? É verdade. Não, isso é. Mas, por exemplo, a nível mesmo de justiça, também era privada? Não aceitaria justiça no Estado? Um juiz produziria mais se ele fosse um delegatário público, com um notário, eu não sei, os cartórios aqui são tabeliões, não é isso? Sim. Ele recebe pela produtividade dele, não é isso? Mas no Brasil é assim. Os caras mais ricos legalmente no Brasil, que ganham milhões por mês, são tabeliões e notários. Ele que diz quem é você, de quem é o terreno e quem é seu pai e de quem você é filho, não é isso? Okay. Ele faz afirmativas que o juiz faz com muito menos burocracia do que o juiz faz em um processo, não é isso? Okay. Esses caras ganham milhões e não tiram um centavo do Estado. Uhum. O primeiro grau da justiça, em minha opinião, deveria ser todo não servidores públicos, deviam ser de delegatários. Inclusive, na história do Brasil, na história de Portugal, inclusive, a grande parte dos juízes, a grande parte dos policiais não recebiam um centavo. Não tem juiz de fora, porque o cara ficava preso lá esperando vir um juiz que não fosse de competência local, não é isso? Uhum. A Guarda Nacional que existiu quando nós éramos Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, existia uma posição de juiz e de policial na Guarda Nacional, que não era remunerados com nada além da honra, não é isso? Certo. Mas você acha que você não gostaria de uma vez na semana tirar um dia, 3 dias seguidos por mês para julgar causas de sua... Qual é o nome do lugar onde você mora? Como é que chama o município aqui? Espinho. Não, como chama a cidade aqui? A comuna, sei lá, como é que você chama aqui? Freguesia? A sua freguesia. Você acharia ruim julgar coisas de pessoas que você sabe que é um vagabundo, quem não é isso? Ok. Mesmo que você não quisesse essa responsabilidade só, pegava 3 ou 4 pessoas que tivessem mais instrução, mais idade, não é isso ou não? Ou seja, como se fosse um efeito de comunidade. A comunidade cigana não é assim que faz? Todas as comunidades que funcionam são aqui assim que fazem. Os evangélicos, os católicos de verdade, todas as religiões não são assim que fazem? Uhum. Isto para perdurar ao longo do tempo. Se você casa na igreja católica, onde não existe divórcio, e você vai procurar a justiça satânica, onde existe divórcio e leis feministas, você tá servindo a quem? Você tá quebrando um pacto que você fez com Deus, não é isso? Ok. É ou não é? Sim. Você busca, na hora de casar, você busca a regra de Deus. Aí depois você deu as costas à regra que era de Deus, não é isso? Ok. Ou não? Sim. Não, tá correto, a lógica tá correta. Vai lá, vai case com a islâmica e depois não procure o tribunal da Sharia pra você ver o que acontece. Por isso que Bangladesh produz mais bebês do que os Estados Unidos e o Paquistão tem mais gente do que o Brasil. Porque eles não violaram as leis naturais que fazem o homem ser homem e a mulher ser mulher. As leis aqui impedem o cara de ser homem. É proibido o mandato divino de você bater em seu filho. É proibido o mandato divino de você ter uma arma de fogo e se defender. Aqui é proibido você elevar a voz. Tipo assim, vocês estão num país, bicho, que tipo assim, as características de masculina foram destruídas e vocês tratam mulheres como homens. Você exige da mulher que trabalhe, que compita com homem, que seja um homem no universo 25. Se não pesquisou, pesquise. Se você fizer a sua filha se comportar como homem, ela vai perder a qualidade de mulher. As ratas que foram forçadas a se comportar como ratos
nunca mais entraram no cio e quando entraram, não mais tomaram conta dos filhotes. Vocês estão colapsando porque vocês tratam suas mulheres como homens, fazendo a mulher ganhar mais do que homem, normalmente, através de subsídio de dinheiro do governo, não é isso? Ok. E tu não achas que, por exemplo... Lá no Paquistão é assim? Não, é isso que eu Lá em Bangladesh a mulher recebe mais do que o homem? Mas é isso que Tem mais direitos do que o homem? Era aí que eu até te ia perguntar. A nível de religião isto também muda, né? Porque nós temos essa visão, mas se for outra religião vai pensar de uma forma diferente. Só existe uma visão sustentável na história da humanidade. Quantas civilizações matriarcais você pode me citar? Me diga uma situação. A civilização começa com o patriarcado. Não existe acumulação nem propriedade privada sem o patriarcado. Não sou eu que digo, é Platão, que diz que o fim da propriedade e do egoísmo é quando tem a comunidade das mulheres, que você come a mulher que você quiser. Não tem lá na República Política? Se nós pensarmos nos resultados, não encontramos Nunca existiu. Nenhuma. Inclusive, a maioria das sociedades foram poligâmicas. Por que as monogâmicas prosperaram? Porque tem mais concentração de renda e você investe mais nos filhos, não é isso? Quem tem 5 esposas e 25 filhos dedica mais ou menos tempo pra quem tem uma esposa e 3 filhos. É quem herda mais. E se pensares nessa lógica da espécie continuar, realmente há muitas coisas que estão a fazer agora que é contra. O Filipão tava falando de bonobos e chimpanzés. O bonobo é uma espécie matriarcal. Eles resolvem problemas com sexo, inclusive anal, não é isso? E o chimpanzé é uma espécie patriarcal. Ele resolve com violência de maneira territorial, não é isso? Okay. Você acha que se eles disputarem quem é território, quem ganha? Claro. Sim, sim. Não, esse tipo de aspecto é muito difícil de olhar contra, porque são resultados que nós observamos. Mas esta parte do Estado, só para concluir aqui, ou seja, zero Estado em nenhum ponto, mesmo as crianças que vivessem, por exemplo, no interior não teriam educação? Porque a Hayek é a favor mínimo, o Estado mínimo. O Estado Nacional, ele foi fundamental na história da humanidade para fazer projetos que não eram possíveis sem a captação de grande quantidade de recursos. Portugal. Por que Portugal foi pioneiro nas navegações? Por que Portugal foi pioneiro nas navegações? O que Portugal tinha que os outros países não tinham? Ele tinha navegadores superiores? Ele tinha mais dinheiro do que os outros países? Porra nenhuma. Em relação à Espanha, que a Holanda era a colônia espanhola. Pelo amor de Deus, não é isso? O que Portugal fez primeiro dos outros países do mundo foi fazer um Estado Nacional. Teve um cara chamado... Se eu tiver enganado, você me corrige, que você deve ter estudado aí na escola pública verdadeira, né? Dom Afonso Henriques, não é isso? Que recebeu uma ordem direta de Jesus, ou pelo menos ele disse que recebeu, e que ia provar isso em combate. E o brasão de Portugal, cada castelo desse é um cerco que ele venceu, e cada escudo desses é um rei muçulmano que ele matou em combate, não é isso? E as vitórias dele, tirando a reconquista de Portugal, acabou quase 400 anos antes da reconquista da Espanha, não é isso? Então, as suas vitórias legitimaram o seu reinado e a existência do próprio Portugal. No século XII, 1100 e alguma coisa, Jesus afirma a Dom Afonso Henriques que ele vai fundar um reino que vai levar a sua palavra a povos que você nem sequer sonhou. E 500 anos depois, tem igrejas portuguesas na Indonésia, na Índia, em Macau, em Hiroshima e Nagasaki, e no Brasil, entre índios, não é isso? Eles cumpriram ou não cumpriram a ordem de Jesus? É por isso que Mike Millions, não é isso? O Miguel Milhões tá querendo fundar um partido agora, PQP, você tá ligado desse partido? Exatamente. Isso. Como é o nome do partido? Faz referência ao Quinto Império do livro de Daniel, que é o papel que o padre Antônio Vieira e grandes portugueses, Fernando Pessoa, acreditavam que era o papel de Portugal, não na história da humanidade, não é isso? Claro. E depois lá está. Fernando Pessoa também acreditava no Quinto Império, o João Antônio Vieira, não é isso? Sim. Mas lá está, tipo... Mas onde é que encontras esta... Ou seja, daquilo que eu te perguntei, ou seja, neste teu aspecto, Estado... Quanto menos, melhor. Certo. Se você quiser ver o que eu acho a quantidade ideal de Estado, pesquise a tese de um cara chamado Stefan Molyneux, Practical Anarchy. Ele vai explicando cada item tecnológico que o Estado, que foi sendo criado e tornando o Estado obsoleto, não é isso? Ok. O Estado hoje precisa regular táxi? Não. A maior empresa de táxi do mundo não tem um táxi, não é isso? É verdade. A maior empresa de aluguel de quarto não tem um quarto, não é isso? Certo. As maiores varejistas não têm produto nenhum, não é isso? Sabes que não é nesse aspecto que eu vejo o Estado. Eu também sou muito a favor de um Estado mínimo, não consigo zerar. Você prefere ser casado? Ainda não. Se você for casado, você quer que quem julgue você? Alguém que vocês escolheram previamente, o padre, o pastor, a autoridade, os seus pais, com um padre e um pastor, ou uma juíza feminista? Pois é, você vai preferir o Estado ou um árbitro que você escolheu? É pra isso que serve o DOT. Eu acredito que até o fim da próxima década, a maioria dos casamentos no mundo vão ser com DOT. O que é o DOT? Ah, essa? DOT?